Olivia Bennet entrou na cabine da primeira classe com uma elegância sem esforço, a mão segurando uma elegante mala de couro, pronta para o que esperava ser um voo de rotina. Mas, mesmo quando estava prestes a sentar-se no seu lugar, uma voz fria e provocadora cortou o silêncio por trás. "Preciso desta fila inteira para descansar", declarou um homem de meia-idade, atirando bruscamente um cobertor cinzento sobre 2 assentos, como se estivesse a marcar território. Olhou para Olivia com um sorriso arrogante. "De certeza que pode encontrar outro lugar para se sentar, se é que tem bilhete." A voz de Olivia manteve-se calma, embora por dentro uma tempestade estivesse a formar-se. "Este é o meu lugar", disse ela claramente, erguendo seu cartão de embarque. O homem mal olhou antes de troçar. "Está enganada", rosnou. "Pessoas como eu merecem este espaço. Fazia bem em encontrar outro lugar." Num instante, toda a cabine da primeira classe caiu num silêncio tenso. Murmúrios espalharam-se entre os outros passageiros. Alguns discretamente levantaram os seus telemóveis para gravar o confronto. Ninguém se atreveu a intervir, mas o ar crepitava com a batalha não declarada por respeito a desenrolar-se em pleno luxo. Isto não era apenas uma luta por um assento. Era um confronto por poder, dignidade e decência humana a 9.000 metros de altitude. E Olivia Bennet não era uma viajante comum. Ela era a mulher que dirigia a companhia aérea onde estavam a bordo. O que aconteceria quando esta mulher composta e determinada se recusasse a ceder? Olivia Bennet, a celebrada CEO negra da Sky Venture Airlines, caminhava deliberadamente pelo corredor, cada passo irradiando confiança tranquila e profissionalismo. Tinha acabado de sair de uma reunião do conselho tensa e preparava-se mentalmente para o compromisso importante que teria dali a 5 horas. Ao chegar ao lugar 1E, pousou a sua pequena bagagem de mão, com a intenção de rever os materiais da sua apresentação antes da descolagem. Mas, antes que pudesse sentar-se, uma voz masculina e desconhecida soou atrás dela, carregada de irritação e arrogância. "Preciso destes 2 lugares para me deitar. Siga em frente." Surpreendida, Olivia virou-se. Diante dela estava Richard Thompson, um homem branco bem vestido, nos seus 50 anos, com os olhos cheios de desprezo. Sem esperar resposta, estendeu deliberadamente o cobertor cinzento sobre os lugares 1E e 1F, como se fossem exclusivamente dele. A normalmente serena cabine da primeira classe ficou imediatamente carregada de tensão. Os passageiros olhavam discretamente entre os dois, observando em silêncio. Olivia enfrentou o olhar de Richard, o seu exterior calmo mascarando a indignação crescente no seu interior. Ainda composta, falou com voz suficientemente audível para os que estavam por perto ouvirem. "Desculpe, o lugar 1E é meu. Reservei-o, e aqui está o meu cartão de embarque." Ela ergueu o telemóvel, mostrando o bilhete eletrônico no ecrã. Richard Thompson nem olhou. De braços cruzados, riu-se com desdém. "Pessoas como você não pertencem aqui", disparou. As suas palavras, carregadas de desprezo, fizeram vários passageiros franzirem a testa e trocarem sussurros desconfortáveis. Alguns apontaram discretamente os telemóveis para capturar a cena. Em segundos, o silêncio pacífico da cabine estalou como um fio esticado. Inspirando fundo, Olivia preparou-se. Não cederia ao comportamento descaradamente discriminatório daquele homem. O que começou como uma pequena disputa por um assento tinha se transformado numa batalha invisível por respeito e equidade. Com dezenas de olhos sobre ela, Olivia manteve-se firme, inabalável, à espera de ver o que Richard faria a seguir. Na sua mente, sabia que isto era sobre muito mais do que um lugar num avião. Era uma luta por respeito fundamental e estava determinada a não recuar. Olivia, calma mas firme, ergueu o bilhete. "Este lugar é meu." Richard troçou. "Pessoas como você não pertencem aqui. Devia saber o seu lugar." A atmosfera tornou-se imediatamente sufocante. Os passageiros começaram a prestar atenção e a gravar discretamente a cena com os seus telemóveis. Olivia manteve-se firme, o olhar resoluto e poderoso. Richard Thompson estudou-a cuidadosamente, desprezo misturado com uma pontinha de curiosidade no olhar. Era o tipo de homem habituado a ser servido a vida toda. Como presidente de uma grande empresa de investimentos, Richard nunca tinha sido recusado ou questionado sobre os seus privilégios. Para ele,
O mundo funcionava segundo as regras que impunha. Poder, dinheiro e cor da pele eram as suas ferramentas para dobrar os outros à sua vontade. Mas a compostura inesperada de Olivia era mais perturbadora do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Richard desprezava qualquer mulher que ousasse desafiá-lo, especialmente uma mulher negra tentar manter-se ao mesmo nível. A presença autoritária e graciosa de Olivia punha à prova sua paciência. Ele inclinou-se ligeiramente, olhar desafiante. Deixe-me esclarecer isto perfeitamente. Esta é a minha sessão. Paguei muito dinheiro para descansar com conforto, não para ser incomodado por pessoas abaixo da minha classe. As suas palavras cortaram o silêncio sufocante como uma faca, surpreendendo vários passageiros que trocaram olhares confusos e desconfortáveis. Alguns abanaram a cabeça com repulsa perante a sua atitude ofensiva e escandalosa. Mas Richard não se importava. O desconforto dos outros nunca o incomodara. Olivia manteve-se calma. Sabia que esta batalha não era apenas pelos seus direitos pessoais, mas uma luta por dignidade, algo que tinha passado a vida inteira a defender. Nascida e criada numa família da classe trabalhadora em Atlanta, Olivia lutou durante anos para alcançar a sua posição atual. Enfrentará inúmeras pessoas como Richard, aquelas que a menosprezavam pela sua raça e gênero, e sempre escolheu manter-se firme, independentemente da pressão. Senhor Thompson, disse Olivia suavemente, mas com firmeza, usando deliberadamente o seu nome para mostrar que sabia exatamente quem ele era. Pedi-lhe educadamente que devolvesse o meu lugar. Por respeito à igualdade, espero que demonstre o mesmo respeito a todos neste voo que estou a demonstrar-lhe. Richard soltou uma gargalhada trocista, certificando-se de que toda a cabine de primeira classe o ouvia. Oh, igualdade! Não creio que saiba sequer o significado dessa palavra, Senhora Bennet. Mas, enfim, pessoas como você vence sempre como vítimas. As suas palavras elevaram a situação ao ponto de ebulição. Alguns passageiros não conseguiram esconder a sua raiva, mas ninguém se atreveu a intervir sob o peso da sua autoridade opressiva. Alguns telemóveis agora captavam seu esgar em nítido relevo, tornando instantaneamente o símbolo vivo da arrogância e da discriminação. Olivia olhou fixamente, os olhos a arder com uma determinação inabalável. Naquele momento, ela prometeu em silêncio que, mesmo que isso significasse atrasar o voo, não iria recuar. Isto não era apenas uma questão pessoal. Era hora de declarar com firmeza que poder e privilégio nunca iriam esmagar o respeito e a dignidade. Sob os olhares ansiosos dos outros passageiros, Olivia manteve-se firme, aguardando pacientemente o próximo movimento de Richard, sabendo perfeitamente que quem piscasse primeiro perderia. E Olivia Bennet nunca aceitara derrota na sua luta por justiça. Percebendo que a situação estava a sair do controle, a assistente de bordo Emily Parker aproximou-se, tentando gentilmente dissipar a tensão entre os dois passageiros com postura profissional e um toque suave. Ela dirigiu-se cuidadosamente a Richard. Senhor, temos mesmo de respeitar os lugares atribuídos. Richard virou-se bruscamente para Emily, a irritação a brilhar nos seus olhos, como se ela tivesse acabado de interromper a coisa mais importante do seu dia. Odiava ser mandado, especialmente por quem considerava da classe de serviço. Inspirou fundo, o tom cortante. Já lhe disse, tenho uma condição médica. Não vou sair. Essas últimas palavras caíram como um golpe de martelo sobre a paciência de todos. Emily pareceu momentaneamente confusa. Lançou um olhar a Olivia, cheio de simpatia e frustração com a teimosia de Richard. Como assistente experiente, Emily estava habituada a lidar com situações delicadas, mas aquilo ia além do normal. Richard Thompson tinha transformado a primeira classe no seu palco pessoal, onde tudo se curvava aos seus caprichos egoístas. Ao ver a desilusão e impotência nos olhos de Emily, Richard sentiu-se triunfante mais uma vez, uma viagem de poder silenciosa que sempre o satisfazia. Criado como filho mais velho de uma família rica e influente de Boston, fora mimado a vida toda, com todos prontos a conceder até os seus pedidos mais absurdos. Cresceu a acreditar que era de alguma forma superior aos outros, especialmente a pessoas como Olivia e Emily, por quem sentia profundo desprezo. Nunca compreendeu o verdadeiro valor do respeito, pois nunca enfrentou desprezo ou negação na própria pele. Emily recuou, suspirou discretamente e lançou a Olivia um breve olhar de desculpa.
Não podia obrigar Richard a mudar de lugar se ele insistisse que era por motivo de saúde, embora todos soubessem que era apenas uma desculpa para sua arrogância. A cabine, habitualmente serena, agora fervilhava de sussurros revoltados. Quem é que ele pensa que é? Não há desculpa para alguém se comportar assim. Richard ouvia todos os murmúrios, mas não se importava. Pelo contrário, a sua postura tornou-se ainda mais agressiva, como se quisesse provar que estava completamente no controle. Reclinou-se na cadeira, alargando deliberadamente o cobertor cinzento para desafiar Olivia, que continuava de pé diante dele, os olhos em brasa de determinação. Olivia, apesar da raiva perante seu racismo descarado, sabia que tinha de manter a calma. Sentia a raiva ferver em cada passageiro, mas escolheu não reagir de forma mais dura, por agora. Olivia compreendia que esta luta exigia paciência e firmeza. Com a compostura de uma CEO que já enfrentará inúmeros desafios, estava preparada para esperar o momento certo para dar o próximo passo. À medida que a tensão na cabine atingia o ponto de ruptura, Richard fechou os olhos e fingiu indiferença, sem perceber que as suas ações tinham acendido um fogo lento que nunca conseguiria controlar. No auge da tensão, uma voz masculina clara e tranquila cortou o silêncio. Espere, você não é a Olivia Bennett, a CEO da Sky Venture Airlines. Essas palavras percorreram a primeira classe como uma corrente elétrica. Todos os passageiros instintivamente voltaram-se para Olivia, os olhos arregalados de espanto e admiração. Até Richard, que até então exalava arrogância inabalável, hesitou, surpreso, um vislumbre de incerteza cruzando o seu rosto. Mas Richard Thompson nunca admitia derrota, nem sequer uma sugestão disso. A breve confusão desapareceu, substituída pelo seu conhecido esgar teimoso. Soltou um bufar trocista e, deliberadamente, elevando a voz para que todos ouvissem, rosnou. Seja CEO ou não, não me importa quem ela é. Não me vai fazer mudar de ideias. O seu tom descarado provocou caretas em vários passageiros que, naquele momento, viram quem Richard realmente era. Um homem convencido de que riqueza, poder e privilégio social protegiam de qualquer crítica ou desafio. Nunca se curvara a ninguém e, certamente, não cederia a uma mulher, especialmente uma mulher negra. Olivia permaneceu em silêncio por um instante, observando calmamente a reação de Richard. O seu olhar profundo e firme revelava a confiança de quem estava habituada a gerir situações tensas e de alto risco. Como CEO de uma das maiores companhias aéreas da América, Olivia Bennett era conhecida não só pelo talento, mas pela força formidável e determinação. Criada numa família comum em Atlanta, subiu cada degrau da escada corporativa pelo próprio mérito, superando inúmeros desafios e preconceitos ao longo do caminho. Olivia compreendia Richard perfeitamente, o tipo que acreditava que tudo na vida podia ser comprado, ou pelo menos conseguido através de ameaças e intimidação. A experiência ensinara-lhe que homens como Richard Thompson não podiam ser convencidos com conversa comum. Por vezes, era necessário recorrer à sua própria autoridade silenciosa para os lembrar do respeito básico que todos merecem. Por isso, em vez de discutir ou confrontá-lo de frente, Olivia adotou uma tática diferente, uma que usará com sucesso em inúmeras negociações difíceis. Deixou um leve sorriso conhecedor brincar nos lábios, uma expressão que Richard não conseguia decifrar totalmente. Depois, recuando com graça composta, falou suavemente, mas com firmeza. Então, acho que vamos esperar para ver. As suas palavras ecoaram claramente no silêncio, um desafio implícito, carregado de poder tranquilo. Todos os passageiros próximos sentiram, naquele momento, que aquilo era mais do que uma disputa pessoal. Era um confronto entre dignidade e autoridade, e Olivia Bennett não estava disposta a ceder. Richard permaneceu imóvel por um momento, lutando para esconder o desconforto que começava a instalar-se na sua mente. No fundo, percebia, pela primeira vez, o quão formidável Olivia realmente era. Ela já não era apenas uma mulher que podia intimidar ou desprezar. Era uma força capaz de transformar a sua própria arrogância na sua maior lição. Todos os olhos na cabine agora estavam fixos em Olivia, com respeito inconfundível. Enquanto isso, Richard sentia-se cada vez mais isolado. Soltou um suspiro frustrado. Ainda assim, recusava-se a recuar. O ego de Richard Thompson era simplesmente grande demais para admitir que estava errado. Na sua mente,
Por mais distorcida que fosse, a sua honra exigia que mantivesse a posição a qualquer custo. E assim, no pesado silêncio da cabine da primeira classe, uma tempestade silenciosa estava prestes a arrebentar. E Richard Thompson não fazia ideia de que só Olivia Bennet tinha o poder de a parar. No silêncio denso da cabine, Olivia virou-se ligeiramente, como se já não quisesse discutir diretamente. Mas por trás daquela aparência calma, estava a executar um movimento subtil, mas poderoso, um que Richard Thompson nunca veria chegar. Suavemente, Olivia tirou o telefone da mala. O ecrã iluminou-se suavemente. Com um único toque discreto, enviou uma curta mensagem codificada previamente. Operação Silent Wing. Este era um protocolo secreto que ela e a equipa técnica de topo da Sky Venture tinham desenvolvido para lidar com emergências especiais, preservando acima de tudo a integridade e segurança da companhia aérea. Menos de um minuto depois de carregarem e enviar, a rede interna da Sky Venture começou a agir de forma estranha. No telefone de Richard, o ícone de Wi-Fi desapareceu. Franziu a testa, irritado, tentando reconectar-se, mas tudo que via era o aviso frio. Ligação indisponível. Richard Thompson nunca se sentirá tão impotente. Um homem habituado a exercer influência sempre tivera soluções imediatas na ponta dos dedos. Um telefonema, uma mensagem, e qualquer problema desaparecia. Mas agora, a tecnologia que sempre obedecera tornará-se um adversário incontrolável. Uma fúria silenciosa crescia dentro dele, mas percebeu que já não conseguia alcançar o mundo exterior, sem assistente, sem advogado pessoal, completamente isolado no ar. À sua volta, os passageiros observavam discretamente com satisfação. A sua arrogância e intimidação anteriores tinham se tornado a verdadeira razão pela qual estava a ser desligado. Mas Richard não percebia isso. Só sentia a raiva crescer, como se o mundo inteiro lhe virasse as costas. Na parte de trás da cabine, Emily Parker e Kevin Brooks, o chefe de cabine, trocaram olhares cúmplices. Tinham acabado de receber a confirmação interna nos seus dispositivos. Silent Wing estava ativo. Sem dizer uma palavra, ambos entenderam que era hora de manter o isolamento técnico de Richard, para que ele não pudesse causar mais problemas ou agitar propositadamente a situação. Com o orgulho ferido, Richard Thompson sentiu pela primeira vez os seus privilégios habituais tornarem-se insignificantes. Apertou o telefone com força, as veias a saltarem na mão. Pura raiva sem saída. Olhou para Olivia, que estava sentada a poucos passos de distância, serena, mas atenta. A sua compostura imperturbável deixava-o mais desconcertado do que qualquer outra coisa. Mas era exatamente esse desconforto e dúvida que revelavam o lado mais sombrio de Richard. Durante toda a sua vida, acreditou que o poder absoluto residia no estatuto social e no dinheiro. Nunca imaginou que seria lançado numa passividade tão absoluta, sem aliados a quem recorrer, sem forma de contactar ninguém. E o pior de tudo, sem ninguém que o defendesse. Richard olhou novamente à volta da cabine. Ninguém falava, mas os olhos estavam cheios de julgamento e censura. Ele vestiu uma máscara de indiferença, mas por dentro a ansiedade aumentava a cada segundo que passava. Perto dali, Olivia estava sentada em silêncio, o olhar suavemente pousado na janela. Por baixo do exterior calmo, seguia cada desenvolvimento com precisão. No coração, uma determinação tranquila crescia, porque sabia que esta luta não era simplesmente por recuperar o seu lugar. Este era o seu momento para provar que o verdadeiro poder não reside na arrogância, no dinheiro ou no cargo. Está no respeito, na dignidade, na forma como se usam para defender os valores humanos mais fundamentais. Olivia inspirou suavemente, relaxou a postura e continuou à espera. Ela sabia que o tempo era sua maior arma neste confronto, e quanto mais tempo passasse, mais a confiança e a influência de Richard iriam enfraquecer. No fundo, sabia que, quando este voo aterrasse, Richard Thompson teria aprendido a maior lição da sua vida. O verdadeiro poder nunca vem de subjugar os outros. Um sentimento de impotência, algo que Richard Thompson nunca tinha conhecido, começava agora a esmagar o seu orgulho. O silêncio de aço de Olivia e os olhares reprovadores dos passageiros faziam-no sentir-se preso num labirinto sem saída. Finalmente, não aguentou mais. Fervendo de fúria,
Levantou-se de um salto, o rosto vermelho de raiva, e gritou através da cabine da primeira classe. Quero sair deste avião agora mesmo. O seu rugido quebrou o último resquício de silêncio, fazendo todos se sobressaltarem e virarem para olhar. Nunca antes Richard perderá a compostura assim. Sempre acreditara que controlava todas as situações da sua vida, confiando plenamente no seu poder social e nos seus privilégios. Mas ali estava ele, num voo operado por uma companhia aérea que assumirá existir apenas para o servir, encurralado e sem opções. Perder o controlo era como perder a si próprio. O chefe de cabine, Kevin Brooks, avançou rapidamente, mas com calma, colocando-se entre Richard e o corredor para evitar mais escalada. Kevin, um profissional experiente, habituado a lidar com incidentes complexos em voo, falou com voz firme e autoritária, suficientemente alta para todos ouvirem. Senhor, por favor, sente-se. Estamos sob restrições de movimento. Richard hesitou perante a firmeza nos olhos de Kevin, mas a raiva interior não diminuía. Apontou um dedo a Kevin, a tremer de indignação. Você não tem o direito de me manter aqui. Não sabe quem eu sou? Vou processar esta companhia aérea, e ela também. À sua volta, os passageiros abanavam a cabeça em descrença, murmurando sobre o absurdo e a perda de controle de Richard. Nunca imaginara que a sua própria arrogância o deixaria tão sozinho, sob tantos olhares desconhecidos. Toda a sua vida acreditou que era ele quem ditava as regras e que os outros deviam obedecer. Mas, naquele momento, o seu poder desmoronava diante de si, desfeito pelo próprio egoísmo e temperamento. Enquanto Richard se agitava mais, Olivia permanecia sentada, o olhar afiado, mas sereno. Não precisava de falar. O seu silêncio dizia tudo. Richard ficou em silêncio por um momento, como se percebesse, pela primeira vez, o quão em desvantagem estava. Mas a sua teimosia persistia. Richard Thompson, orgulhoso do seu autocontrole e estatuto superior, não conseguia admitir que estava errado. Na sua mente, agarrava-se à crença de que o dinheiro e a reputação protegeriam de qualquer consequência. Mesmo sob o olhar frio dos passageiros e a determinação inabalável de Kevin, Richard não teve outra escolha senão sentar-se. A sua raiva, no entanto, permanecia visível, evidente no olhar furioso e no aperto branco dos nós dos dedos no apoio de braço. Agora, era o objeto silencioso do desprezo de toda a cabine. A sua perda de controle tornará-o exatamente no tipo de homem fraco e impotente que sempre desprezara. À sua frente, Olivia estava sentada com serenidade, como se o colapso de Richard não a tivesse afetado. Mas, por dentro, sentia uma tristeza profunda, não triunfo. Ela compreendia que Richard Thompson não era o único no mundo que confundia poder com privilégio, que acreditava que isso lhe dava o direito de pisar a dignidade e o respeito dos outros. E ela sabia que a batalha de hoje não era apenas por ela, era por todos os que já tinham sido magoados pela arrogância, egoísmo e desrespeito. Para Olivia Bennet, isso já não era uma questão pessoal. Era um passo vital na sua missão de vida de defender o valor e a dignidade inerentes a cada ser humano. Quando Richard finalmente se afundou no assento, a tensão na cabine não diminuiu. Pelo contrário, o silêncio opressivo intensificou-se, tornando cada sussurro e cada abanar de cabeça mais audível do que nunca. Pela primeira vez na vida, Richard Thompson sentiu uma pressão desconhecida, o peso do isolamento silencioso e da condenação muda dos que o rodeavam. Subitamente, uma voz feminina clara e controlada soou por trás dele, tingida de raiva. Você é o que está a ocupar 2 lugares e a ser rude. Você é o problema. As palavras vieram de uma mulher de meia-idade sentada por perto, o rosto marcado por frustração e profunda desilusão. Fixou Richard com um olhar de aço, como se falasse por todos os outros passageiros que queriam dizer o mesmo. Richard virou-se bruscamente e fitou-a com raiva, pronto para disparar como sempre fazia. Mas rapidamente percebeu que não enfrentava apenas uma pessoa. Estava diante de uma cabine inteira cheia de pessoas a condená-lo silenciosamente. Richard tentou recompor-se, apontando um dedo zangado a Olivia e tentando transferir a culpa. Ela é que começou isto. Se não fosse por ela, eu não teria reagido assim. Desta vez, no entanto, a sua defesa teimosa soou vazia. Ninguém na cabine aplaudiu ou apoiou.
Os olhares que lhe foram dirigidos transbordavam indignação e desilusão. Até aqueles que momentos antes se mantinham neutros agora se voltavam contra ele, apoiando-se silenciosamente em Olivia, que permanecia digna em silêncio durante todo o tempo. No fundo, Richard começou a compreender uma verdade dolorosa que sempre evitara. O seu poder e estatuto não justificavam os seus erros nem a sua arrogância. Confrontado com aqueles olhares reprovadores zangados, percebeu, talvez pela primeira vez, que não podia vencer sempre aos gritos com o peso do privilégio. A mulher de meia-idade não tinha terminado. Falou novamente, firme e claramente. Todos nós vemos que foi você quem causou isto. Em vez de pedir desculpa e devolver o lugar que pertence à Sra. Bennet, só ficou mais arrogante. Os passageiros à sua volta sentiram imediatamente em concordância e murmuraram a sua aprovação. A situação tinha se invertido completamente. O homem que tentará impor-se e rebaixar os outros era agora o isolado e duramente criticado. Richard ficou imóvel por um momento. O sangue escoava-lhe do rosto à medida que a vergonha se instalava. Sempre acreditara ser invencível, certo de que tudo estava sob seu controle e que nunca estava errado. Mas, naquela atmosfera sufocante, percebeu que estava completamente sozinho e que era o seu próprio comportamento que o tinha deixado assim. Entretanto, Olivia manteve-se calma, o olhar pousado na janela, a expressão nem jubilosa nem vingativa. Para ela, aquilo não era uma luta por apoio pessoal, nem um momento para humilhar Richard. Olivia Bennet queria que as pessoas compreendessem que ninguém tem o direito de usar o seu privilégio para pisar a dignidade de outro. Richard Thompson permaneceu sentado em silêncio, evitando os olhares inquisidores à sua volta. Mas por dentro, uma tempestade feroz ainda rugia. Sabia que fora derrotado, mas a sua natureza teimosa não lhe permitia admiti-lo com facilidade. Os nós dos dedos estavam brancos sob o apoio de braço, os olhos refletiam inquietação profunda, mesmo enquanto fingia não se importar. Mas, gostasse ou não, o julgamento coletivo da cabine tinha mudado, e o único responsável pela situação era ele, Richard Thompson, um homem que nunca conhecera os limites do egoísmo e da arrogância. Enquanto Richard continuava a evitar furtivamente os olhares reprovadores à sua volta, a tensão na cabine só aumentava, como se estivesse prestes a arrebentar. Então, nesse exato momento, uma voz firme, clara e autoritária ecoou no corredor. Sr. Thompson, isto tem de acabar agora mesmo. Todos se viraram para ver quem tinha falado. Era Alex Murphy, vice-presidente de gestão de risco da Sky Venture, um homem nos seus 50 anos, conhecido pela sua natureza decidida, firme pelo seu profissionalismo em momentos de crise. Vestido com um fato azul marinho impecável, a sua presença austera captou instantaneamente a atenção da cabine. Alex caminhou até Richard, o olhar afiado mas controlado. Com anos de experiência a lidar com incidentes críticos para a companhia aérea, sabia exatamente como tratar alguém como Richard, os que acreditavam estar acima dos outros. Sendo responsável de mais alto cargo da Sky Venture a bordo daquele voo, Alex recusava-se a deixar que a situação se prolongasse. Olhou Richard diretamente nos olhos, se falou com voz firme e inequívoca. Volte imediatamente ao seu lugar atribuído, ou seremos forçados a tomar medidas mais severas. Aquilo não era uma ameaça vazia. Alex tinha total autoridade para chamar a segurança do aeroporto ao aterrarmos, e Richard compreendeu isso. Naquele momento, pela primeira vez, sentiu de forma clara e inconfundível que tinha ultrapassado o limite. Embora se orgulhasse de não temer ninguém, o olhar inabalável de Alex Murphy abalou-o. Relutantemente, Richard levantou-se, o rosto empalidecido de raiva e humilhação. Não estava habituado a ser forçado à submissão, especialmente por alguém que considerava inferior, mas sabia que não tinha escolha. Os olhares severos dos outros passageiros, combinados com a presença imponente de Alex, não lhe deixavam espaço para resistir. Lentamente e com ressentimento, Richard dirigiu-se ao lugar impresso no seu cartão de embarque, uma onda de fúria e vergonha crescer dentro dele. Sentia-se profundamente insultado perante todos aqueles que antes desprezara. Entretanto, Richard estava rígido no seu lugar, o olhar fixo na janela, evitando todos os olhares. A raiva e a vergonha consumiam-no por dentro, ao perceber o quanto tinha perdido da autoridade e dignidade que antes exercia, precisamente diante das pessoas que outrora rebaixara.
Richard Thompson, o homem autoconfiante e poderoso que sempre fora, sentia-se agora pequeno perante a união e a retidão. E, pela primeira vez na vida, compreendeu que o verdadeiro poder reside em valores que sempre ignorara: respeito, dignidade humana e conduta adequada para com os outros. Mas essa realização chegava tarde demais, e ele sabia que os danos ao seu orgulho tinham sido totalmente causados por si mesmo. Assim que Olivia Bennet se acomodou gentilmente no lugar parecia que toda a cabine da primeira classe exalava, em uníssono, um suspiro de alívio. A sua maneira calma e composta era como uma brisa fresca que dissipava a tensão que enchia o ar momentos antes. Olivia não disse mais nada, nem fez qualquer gesto de triunfo. Foi a sua contenção graciosa que realmente confirmou a sua vitória e dignidade. Enquanto Olivia se reclinava, serena, no seu lugar, Richard Thompson mantinha-se desconfortavelmente ao seu lado, o esgar aprofundar-se a cada segundo. Deliberadamente, fixava o olhar na janela, evitando os olhares inquisitivos dos restantes passageiros. Mas isso não impedia os murmúrios baixos e os olhares críticos que lhe eram dirigidos. Minutos após o incidente ser resolvido, os passageiros começaram a partilhar vídeos e fotos do que acabará de acontecer. A história espalhou-se pelas redes sociais a uma velocidade relâmpago. Hashtags como #RespeitoOlivia e #SkyVenteJustiça começaram a ser tendência no Twitter, Instagram e Facebook, acumulando milhares de interações e comentários em pouco tempo. Richard Thompson não fazia ideia de que, enquanto se agarrava teimosamente a um fio de orgulho, o seu nome e rosto se tornavam o foco de indignação online. Clipes a mostrar a sua arrogância descarada e discriminação estavam a ser republicados milhares de vezes, acompanhados de comentários como: comportamento inaceitável. Precisam de tomar medidas mais firmes. Clássico exemplo de um homem que pensa que o dinheiro lhe dá carta branca. Entretanto, Olivia tornava-se um símbolo de coragem e dignidade, conquistando a admiração generalizada de pessoas de todas as origens. Jornalistas e bloggers começaram a investigar a sua trajetória, destacando as conquistas da sua carreira e os preconceitos que superara ao longo da vida. A história de Olivia tornou-se um poderoso lembrete de igualdade e respeito pela dignidade humana, especialmente numa sociedade onde os preconceitos e injustiças ainda persistem, mesmo que escondidos. De volta à cabine, Richard estava sentado em silêncio num canto, isolando-se dos outros. Cada vez que o telemóvel vibrava com uma notificação, a ansiedade aumentava. Finalmente, incapaz de aguentar mais, desbloqueou o dispositivo e congelou. O seu nome estava em todo lado nas redes sociais, acompanhado por uma tempestade de críticas severas. Os principais meios de comunicação e fóruns já noticiavam o incidente no voo da Sky Venture, retratando Richard Thompson como o epítome da arrogância, racismo e privilégio mal colocado. Furioso e impotente, tentou reagir, ligou ao seu assistente e ao advogado pessoal. Mas a ligação permanecia completamente cortada, graças à operação Silent Wig. Naquele momento, Richard percebeu que estava completamente isolado, não apenas fisicamente na cabine, mas também virtualmente, num mundo digital que sempre assumirá controlar. Olivia, sentada no lugar olhava pensativamente pela janela. Sabia que a sua verdadeira vitória nunca foi humilhar alguém. Esta era uma luta por dignidade, respeito e justiça, valores que sempre defendeu. A sua maior conquista não era a vergonha de Richard, mas o facto de a sua história lembrar a todos o quão vital é proteger a dignidade e a equidade humana no dia a dia. Não sentia satisfação com a perda de reputação de Richard. Em vez disso, Olivia acreditava que aquela seria a lição mais importante da sua vida. Uma lição sobre respeito, humildade e o verdadeiro significado do poder. Sabia que a verdadeira mudança muitas vezes começa com pequenos momentos como aquele, momentos em que alguém permanece firme, sem levantar a voz ou recorrer a ameaças. Para Olivia Bennet, o desfecho de hoje não era um fim, mas um começo crucial. Um início para espalhar uma mensagem maior e mais profunda sobre dignidade e respeito, princípios que ela sempre defenderia a qualquer custo. Enquanto Olivia permanecia sentada calmamente, a refletir sobre o verdadeiro significado do confronto, Richard Thompson continuava preso num estado de pânico e fúria. A mão tremia enquanto tentava marcar números familiares no telefone, apenas para se deparar com frios avisos de sem ligação.
A mesma tecnologia que antes simbolizava o seu poder e controlo tinha se virado contra ele, deixando-o sentir-se abandonado pelo mundo. Assim que o avião aterrou e as ligações foram restabelecidas, Richard ligou imediatamente ao seu advogado pessoal, desesperado para reverter a sua situação e punir aqueles que acreditava terem-no prejudicado. Mas, para sua surpresa, a voz do outro lado falou com um distanciamento desconhecido. Desculpe, Sr. Thompson, mas o nosso escritório não pode representá-lo neste caso. Atônito, Richard sentiu como se o seu orgulho tivesse sido atingido com um martelo. Ligou para todos os escritórios de advogados de prestígio que, no passado, lhe tinham garantido vitórias e protegido seus interesses. Mas todos recusaram educadamente, oferecendo desculpas vagas que, claramente, eram deliberadas. Em poucas horas, Richard percebeu que se tornará persona non grata. Ninguém queria mais estar do seu lado. Até os grandes escritórios de advocacia, que outrora se apressavam para defendê-lo pela promessa de prestígio e lucro, agora se afastavam, sob a intensa pressão da indignação pública. A sua riqueza e influência, percebia agora, nada valiam perante a reação da sociedade. Nos dias seguintes, a reputação que construíra com tanto esforço ao longo de décadas desfez-se comovido partido. Os meios de comunicação e redes sociais publicavam artigos arrasadores, rotulando como símbolo da arrogância, racismo e privilégio deslocado na sociedade moderna. Parceiros comerciais de longa data distanciaram-se. Os acionistas da empresa exigiram a sua demissão. Colegas que antes o respeitavam agora davam-lhe as costas. Ninguém queria ter qualquer ligação com Richard Thompson. Numa reunião extraordinária do conselho, convocada pouco depois, Richard entrou na sala de reuniões familiar sentindo-se completamente. O presidente do conselho anunciou inequivocamente que a continuação da liderança de Richard prejudicaria seriamente a reputação e os interesses da empresa. Richard tentou defender-se, citando as suas conquistas e contribuições passadas, mas nada disso teve peso contra a onda avassaladora de condenação pública. No fim, foi forçado a demitir-se com amargura e humilhação, saindo como um homem despojado de todo poder e prestígio. Ao sair do edifício onde outrora exercera a autoridade absoluta, passou por colegas cujos olhares frios e reprovadores sublinhavam a profundidade da sua queda. Pela primeira vez, percebeu que perderá não só o cargo e o poder, mas também o respeito daqueles que antes o admiravam. De volta à sua mansão vasta, agora vazia, Richard sentou-se sozinho no escuro, envolto em solidão e impotência. As próprias coisas em que confiara, dinheiro, poder, estatuto social, traíram-no, deixando-o enfrentar as consequências que ele próprio criará. Confrontou-se com a amarga verdade de que era o arquiteto da sua própria queda. A sua arrogância, egoísmo e desdém pela dignidade dos outros tinham-lhe custado caro. A imagem de Olivia Bennet regressou-lhe vividamente à mente, a mulher negra, composta e digna, que ele presumira poder facilmente intimidar e descartar. Agora compreendia que a verdadeira força estava com ela. O seu poder nascia do respeito, dos princípios e da coragem de defender a justiça, sem recorrer a palavras altas ou ameaças. Sentado em silêncio na escuridão, Richard Thompson era consumido por arrependimento tardio. Reconheceu que se tornará uma lição viva. Ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, tem o direito de pisar a dignidade ou o respeito de outro. Foi a lição mais cara da sua vida, uma que nunca esqueceria. Enquanto Richard Thompson se sentava sozinho na sua mansão vazia, lutando para aceitar a amarga lição sobre as consequências de desprezar a dignidade e o respeito dos outros, noutro lugar, Olivia Bennet iniciava uma jornada para implementar mudanças mais profundas e duradouras. O incidente naquele voo foi mais do que uma vitória pessoal. Marcou o início de uma transformação abrangente de cultura e valores na Sky Venture Airlines. Assim que regressou à sede, Olivia convocou uma reunião de emergência com a equipa de liderança sênior. Ali, expôs com clareza e determinação as medidas necessárias para garantir que algo assim nunca voltasse a acontecer. O seu olhar firme e a voz calma mas determinada transmitiam uma mensagem única e inequívoca. A Sky Venture não é apenas uma companhia aérea. Tem de tornar-se um modelo de igualdade, respeito e inclusão na sociedade. Nas semanas seguintes, Olivia liderou uma série de novas políticas implementadas em toda a empresa. Programas obrigatórios de formação sobre antirracismo, equidade de gênero e diversidade cultural,
foram lançados a uma escala sem precedentes. Funcionários de todos os níveis eram obrigados a participar e concluir cursos sobre consciência, conduta apropriada e respeito pelos direitos de todos, independentemente da sua raça, gênero ou origem social. Mais notavelmente, Olivia criou um conselho dedicado à diversidade e inclusão, encarregado de supervisionar a implementação dessas políticas em todos os aspectos da companhia aérea. Desde as interações da tripulação até aos processos de recrutamento, todos os detalhes foram analisados para garantir que cada membro da equipa Sky Venture compreendesse a sua responsabilidade em manter a equidade e a dignidade humana. Essas reformas ganharam rapidamente amplo apoio do público e dos meios de comunicação. Especialistas em justiça social e organizações de direitos humanos elogiaram o compromisso sério e sincero da Sky Venture, classificando como um grande avanço para a igualdade nos negócios modernos. À medida que as mudanças positivas ganhavam força, a imprensa e as redes sociais começaram a nomear Olivia Bennett para prêmio de prestígio em reconhecimento da sua coragem e liderança visionária. Ainda assim, Olivia, sempre humilde, recusou todas as distinções pessoais. Numa grande conferência de imprensa, dirigiu-se a centenas de jornalistas com sinceridade tocante. Estou profundamente grata pelo apoio de todos, mas deixe-me ser clara, essas mudanças não são sobre me homenagearem a mim. O meu único objetivo é garantir que construímos um ambiente onde o respeito, a igualdade e a inclusão sejam os nossos valores centrais inabaláveis. A sua humildade genuína só aprofundou o respeito da comunidade por ela. O exemplo de liderança baseada em princípios de Olivia tornou-se parte de estudos de caso acadêmicos em escolas de negócios, um exemplo brilhante de liderança com dignidade e coragem. Entretanto, Richard Thompson assistia às amplas reformas da Sky Venture com amargura e arrependimento. Compreendeu que a sua própria arrogância e teimosia serviram de catalisador para essas mudanças poderosas. A partir de agora, o seu nome passaria a representar um aviso, um símbolo do que acontece quando alguém escolhe pisar a dignidade humana. Olivia Bennett, por contraste, transformou um incidente negativo numa oportunidade para transformar a comunidade em geral. Ela reconheceu que o verdadeiro poder não está em títulos vistosos ou fama passageira, mas na capacidade de criar um impacto positivo e duradouro. Para Olivia, essas reformas na Sky Venture foram a maior recompensa da sua carreira e vida. A transformação da Sky Venture não foi um gesto passageiro, foi uma declaração ousada e definitiva de que a era do privilégio mal colocado tinha realmente terminado e que o futuro pertence a uma cultura onde a dignidade, o respeito e a igualdade são sempre protegidos e reverenciados. À medida que as amplas reformas da Sky Venture ganhavam forma, aquele voo fatídico passou a simbolizar algo muito maior do que um evento comum. Quando o avião levantou o voo novamente, não era apenas uma aeronave a subir aos céus, transportava uma poderosa mensagem de dignidade, igualdade e respeito. Uma mensagem que Olivia Bennett defendeu com coragem tranquila e determinação serena. Nos meses que se seguiram, Olivia manteve o cartão de embarque do lugar 1E, pequeno e gasto, mas monumental, num local de honra na sua secretária. Para ela, não era apenas uma recordação pessoal. Representava a jornada em que tantos ainda estavam, a luta diária para proteger os direitos e a dignidade de todos, independentemente da sua raça, gênero ou estatuto social. Entretanto, na sua mansão fria e vazia, Richard Thompson lutava com as pesadas consequências das suas ações. Cada vez que o seu nome surgia nos títulos das notícias ou nas redes sociais, era como um novo golpe no seu orgulho ferido. Outrora respeitado e poderoso, tornará-se um exemplo vivo do que acontece quando alguém abusa do poder e pisa a dignidade de outro. Ainda assim, nessas longas noites solitárias de reflexão, Richard também começou a perceber algo que nunca antes admitira. A dignidade e o respeito não podem ser comprados com dinheiro nem impostos através da autoridade. São valores humanos fundamentais que todos merecem. Perguntava-se como teria sido a sua vida se tivesse reconhecido isso mais cedo. Enquanto Richard lidava com seu arrependimento, milhares de passageiros que desembarcaram daquele voo especial também se sentiram transformados. Saíram do avião não só aliviados por a crise ter terminado, mas com uma nova perspectiva sobre o mundo, um mundo onde a verdadeira força vem, não da dominação ou da coação, mas da coragem, da dignidade e do respeito mútuo. A Sky Venture tornou-se conhecida como a companhia aérea com a cultura mais forte de respeito e igualdade da indústria.
As reformas que Olivia defendeu desencadearam mudanças profundas, transformando a Sky Venture no modelo a seguir por outras empresas. Cada funcionário, desde pilotos e comissários de bordo até o pessoal de terra, compreendeu que representava os valores centrais de dignidade e respeito que Olivia tão corajosamente defendeu. A história de Olivia Bennett não inspirou apenas aqueles que a testemunharam pessoalmente. Espalhou-se por escolas, universidades e organizações comunitárias por todo o lado. O seu exemplo de firmeza nos princípios, com calma e coragem, tornou-se uma lição poderosa para os jovens, mostrando-lhes que também podem defender os seus direitos e dignidade sem violência ou ódio. Olivia não procurou títulos nem aceitou prêmios individuais. Sabia que um verdadeiro legado não se constrói com fama ou honrarias pessoais, mas com as mudanças de consciência, atitudes e comportamentos que ajudou a criar. Nos seus raros momentos de reflexão tranquila, sorria ao pensar que o seu pequeno ato naquele dia tinha contribuído para tornar o mundo um pouco melhor. E, embora Richard Thompson, outrora o símbolo da arrogância, egoísmo e privilégio mal colocado, também se tornasse parte desta lição, a sua vida passou a ser um testemunho da verdade duradoura de que os valores genuínos, dignidade, respeito e humildade nunca devem ser ignorados ou pisados. Em última análise, o maior legado daquele voo fatídico foi este despertar. Cada um de nós tem a responsabilidade de defender a igualdade e a dignidade humana, não apenas por nós próprios, mas por todos à nossa volta. E, nesta longa jornada, Olivia Bennett nunca caminhou sozinha. Milhares, até milhões, inspiraram-se na sua história para defender esses mesmos valores. Para Olivia, aquele pequeno cartão de embarque do lugar 1 era mais do que apenas papel. Era o símbolo vívido de uma luta contínua. Uma que ela travou, continua a travar e sempre travará com toda a sua coragem e integridade. A história de Olivia Bennett é um poderoso testemunho da força da dignidade e do respeito e um comovente lembrete do nosso dever coletivo de confrontar a injustiça onde quer que ela surja. O que acha de como Olivia lidou com esta situação?